Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá. Aula 44, revisão e avaliação. Muito bem. Vamos lá? Vamos falar sobre oração, vamos falar sobre período simples, período composto. Muito bem. Primeiramente, vamos começar falando a respeito do conceito de oração. Relembrar o conceito de oração, olha só. Então, temos aí, as orações são facilmente identificáveis. Como que você vai identificar as orações? Através das contagens dos verbos ou locuções verbais. São duas ou mais palavras que vão indicar ali uma circunstância verbal, ok? Então, você identifica a oração através dos números de verbos. Um verbo, uma oração, dois verbos, duas orações ou locuções verbais, ok? Muito bem. Então, vamos observar aqui o exemplo que nós trouxemos para nós identificarmos aí o que vem ser uma oração. Observe aí o exemplo que nós trouxemos aí para você. Ó, temos aqui, eu fui ao cinema. Muito bem, temos aí uma oração, tem um sentido completo, temos um verbo. Então, temos uma oração aí, não é isso? Uma oração. Então, vamos agora para o segundo exemplo, olha só. Eu fui ao cinema. Eu fui ao cinema, temos um verbo, e me diverti muito, segundo verbo. Temos duas orações, porque nós temos dois verbos, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Aqui nós já temos um verbo, dois verbos, três verbos. Notaram? Então, temos aí três orações nesse período aí. Três orações. Então, como é que você vai saber? Quantidade de orações, você vai contar os verbos, né, do período. Nesse caso aí, temos três orações, três verbos. Eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Então, temos três verbos aí, tá bom? Muito bem. Então, vamos relembrar aí o que vai ser uma oração. Então, temos aqui, ó, observando que a oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, isso você não vai esquecer mais, né? Uma oração, ela é constituída por um verbo ou uma locução verbal, ok? Ele pode não ter sentido completo, ok? Pode não ter sentido completo, observe aí. Mas se ele tiver o verbo, ele é uma oração. No começo, a palavra já existia. Olha aí, temos aí uma oração. Aí prossegue o período. Notem aí que prossegue o período, né? Se eu falasse assim, no começo a palavra já existia. Notem que aí ele não tem o sentido completo, ele precisa de um complemento. Aí nós vamos acrescentando mais orações para que ele tenha sentido, né? Então vamos lá, vamos prosseguindo. No começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus. Muito bem, olha só. Estava voltada para Deus. E a palavra era Deus. Então, notem aí que nós temos aqui, ó. Temos aqui o verbo existir, flexionado em existia, né? Ela existia. Quem? A palavra. Então, ela está flexionada aí, né? Temos aqui também a palavra estar, que está flexionada em estava, ela quem? A palavra estava, ela estava, voltada para Deus, e a palavra era Deus. Ela era a palavra.
A palavra era. Então aí está também flexionado. Então temos aqui esse período. Nesse período aqui, no começo a palavra já existia, a palavra estava voltada para Deus, a palavra era Deus. Então temos um verbo, dois verbos, três verbos aí nesse período, ok? Então já sabemos então que nesse período aí nós temos três orações. Ficou claro aí então que cada oração contém um verbo ou uma locução verbal. Aí você vai contar ali no período quantas orações tem, mas você vai ter ali o número de orações, né? No caso, no exemplo que nós trouxemos aí, temos 3 orações. Cada verbo corresponde a uma oração, ok? Muito bem. Então você entendeu e compreendeu o que vem ser uma oração. Agora vamos saber o que é um período. Período. Muito bem. Depois de você já saber o que é uma oração, agora nós vamos entender o que é um período. Olha só como vai ficar fácil para você compreender o que é um período. Já sabemos o que é uma frase, né? Trabalhamos já aqui o que é uma frase. Frase ela vai ter um sentido, não necessariamente ela vai ter um verbo. Não necessariamente ela vai ter um verbo, ela pode ter um verbo, pode não ter verbo, mas ela tem um sentido, vai depender ali de um contexto. A oração, ela tem o verbo, né? Ela é uma frase verbal também, ela tem um verbo. E agora nós vamos entender o período. O que vem ser o período? Olha só. Conceito aí de período, observe. Então temos aí, o que é um período? O período é um enunciado de sentido completo. Então ele vai ter um sentido completo. Vai ter um sentido completo. Ele é constituído por uma ou mais orações. Professor, explique aí então. Explique que eu não entendi direito. Como é que ele vai ter um sentido completo, mesmo ele tendo uma oração? Então um período, qual a diferença do período para a oração? Olha só, observe aí o que diz o conceito de período. Período é um enunciado com sentido completo, construído por uma oração ou mais. Uma oração ou mais. Então volte aqui comigo. Vocês viram lá que no conceito de oração, ele não precisa ter sentido completo. A oração não precisa ter sentido completo. Ela pode ter um verbo, mas não tem sentido completo. Não precisa ter sentido completo. Já o período, ele vai ser constituído por uma, então ele vai ser uma oração, mas ele vai ter o sentido completo. Só aquela oração tem sentido. Entendeu? Não precisa de contexto. Só a oração tem sentido. Entenderam? Então, um período, ele pode ter uma oração, mas ele vai ter sentido completo. Só essa oração tem sentido. Não precisa de um contexto para você compreender aquela oração, tá? Ele pode ter uma, duas ou mais orações, o período, mas ele vai ter sentido completo, sem precisar de contexto. Vamos lá, observe aí. Então, o período é um enunciado com sentido completo, construído por uma ou mais orações. Quando há apenas uma oração, ou seja, um verbo, ele é chamado de período simples. Uma oração, período simples. Quando há 2 ou mais verbos, ele é chamado de período composto. O nome já diz, né? Ele é composto por mais de um. Olha só aqui, esse período que eu trouxe 3 períodos aqui, 3 períodos não, eu trouxe um período composto por 3 verbos. Observe aí o exemplo. Mário me ligou, olha aqui, já temos uma oração, para dizer outra oração, que não virá esta noite. Temos aí um período com 3 orações. Notem que quando eu digo assim, ó, Mário me ligou para dizer que não virá esta noite. Esse período com 3 orações, Mário me ligou para dizer que não virá esta noite. Olha só. Ele tem sentido completo, não é isso? Não preciso de contexto algum. Em qualquer situação que eu fale, você vai saber. Mário me ligou
para dizer que não virá esta noite. Notem aí como o período, ele tem sentido completo, não é incompleto o sentido dele. Agora, se eu dissesse assim, ó, Mário me ligou para dizer o quê, né? Tá faltando aí mais informações. Então, ele não está com o sentido completo. Então, no caso do período, ele não seria um período. Agora, quando eu digo Mário me ligou para dizer que virá esta noite, não precisa de um contexto, né? Como a frase, por exemplo. A frase, ele precisa de um contexto. Se eu digo assim, socorro, logo se eu dizer socorro, eu estou pedindo uma ajuda. Então, ele vai ter que ter um contexto ali para eu falar essa frase, né? Estou sendo roubado, está pegando fogo, sei lá, algo. Ele vai ter que ter esse contexto aí. No caso aí do período, quando eu falo Mário me ligou para dizer que não virá esta noite, pronto, a informação está dada. O período ele tem que ter o sentido completo, ok? Com uma oração, com 2 ou com 3 orações, ele vai ter o sentido completo, tá bom? Muito bem, então vamos prosseguindo, olha só. Vamos falar sobre o período simples. Olha só, falei aqui que o período ele tem um sentido completo, com uma oração ou mais, né? Então vamos aqui, olha só como o período simples, que ele apresenta apenas uma oração, ele tem sentido completo. Ó, é chamada de oração absoluta. Quando eu digo assim, ó, já acordamos, tá completa a informação aí, né? Então é um período, o período ele tem sentido completo. Já acordamos. Se eu falar assim, hoje está quente, eu chego na sala de aula e falo assim, hoje está quente. O único contexto que tem é da pessoa que falou, né? Se ela está achando que está quente. Outra pessoa pode achar que não. Ok? Então, o sentido está completo aí. Então, notem aí que o período simples, ele vai ser composto de apenas um verbo. Já acordamos, hoje está tão quente. Ou, preciso disto. Período simples, então, ele é composto de apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo. Apenas um verbo é um período simples, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo, então, agora para o período composto. Aqui comigo. Período simples, o nome já diz, né? Quando você tiver dúvida de qualquer termo, você vai na palavra simples. Se é simples, aí você já tem a ideia de que é algo muito simples, composto por um. Agora, se é composto, ele é composto por mais de um. Composto. Lembre-se dessa palavra, né? Composição de mais de um produto, né? Não existe composição de um produto só. Composição de mais de um produto. Ele é composto por um azeite, composto por gordura saturada. Se você for olhar lá, né? Gordura saturada, açúcar, sei lá. Tem vários, composto por vários componentes. Então, composto. Assim é o período composto. O período já sabemos que ele vai ter um sentido completo e ele é composto por mais de um verbo. Mais de um verbo. Vamos aí então ao exemplo que nós trouxemos aí para você. Período composto. Então, ele apresenta de 2 ou mais orações, ou seja, 2 ou mais verbos. Ó. Se cada oração tem um verbo, então, se o período é composto por 2 ou mais orações, ele vai ser composto por 2 ou mais verbos. Olha só. Conversamos quando eu voltar. Conversamos quando eu voltar. Primeiro conceito que nós entendemos, foi que o período, ele tem sentido completo, não é isso? Então, o período tem sentido completo. Tanto faz se ele tiver um verbo, ou se ele tiver 2 ou 3, ele vai ter o sentido completo. Quando eu digo, conversamos quando eu voltar, a mensagem está dita, não é isso? Está completa a mensagem. Você vai compreender quando eu falar, conversamos quando eu voltar. Pronto.
Então é um período composto por quê? Ele é composto por mais de um verbo. O verbo conversar e o verbo voltar. Ok? Então temos aí um período composto por dois verbos. Um período composto por duas orações. Muito bem. Segundo exemplo aí que nós trouxemos para você. É sua obrigação explicar o que aconteceu. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Notem aí que também temos um período composto por três verbos e tem sentido completo. Quando eu falo, é sua obrigação explicar o que aconteceu. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Temos um período composto aí por três verbos, ok? Três verbos. Muito bem. Assim como no outro exemplo que nós trouxemos, ó. Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Muito bem. Então temos aqui, ó, o verbo descansar, o verbo passear e o verbo fazer. Três verbos, três orações compondo um período. Porque período tem sentido completo. Quando eu falo descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias, tem sentido completo. Ok? Muito bem. O número de orações depende do número de verbos presentes no enunciado. Então vamos aqui relembrar. Sabemos aí o que é uma frase, né? Ela vai ter um sentido completo, vai ter um sentido, vai depender do contexto em que ela for dita, ela vai depender do contexto. Porque se eu falar só assim, fogo, que sentido tem sozinha essa palavra, né? Mas se eu disser fogo, o lugar está pegando fogo, tem um contexto, é uma frase, tem sentido. Tá? A oração, corremos hoje, tem o verbo, não tem? Tem um verbo, temos uma oração. O período, só que a oração, ela não precisa ter sentido só. Ela precisa ter, ela não sozinha ela não tem sentido, né? Não necessariamente ela tem sentido. No período, não. O período ela vai ter que ter sentido e ele é formado por uma oração ou mais, ok? Muito bem, vamos analisar essa música aí do Renato Russo, olha só. Vamos analisar e ver quantos verbos nós temos aí. Vocês vão observando aí e dizendo que eu vou ouvindo daqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui, não tinha medo tal João de Santo Cristo. Qual o verbo aí que nós temos? Exato, ouvi daqui, é isso mesmo. Verbo ter, né? Era o que todos diziam quando ele se perdeu, nesse segundo verso aí. Quantos verbos nós temos, quantas orações? Era, exatamente, ouvi daqui, era. O que mais? Ele era, né? O que mais? Todos diziam, né? Diziam. O que mais? Que ele se perdeu. Muito bem, 3 orações. Não é isso? Vamos para a terceira. Vamos para a terceira. Olha só. Então vamos lá. Terceiro verso aqui, ó. Deixou para trás todo o marasmo da fazenda. Quantos verbos nós temos aí? Verbo deixar, não é isso? Muito bem. Então vamos para a primeira, segunda, terceira, quarto verso. Só para sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quantos verbos nós temos aí? Sentir. Exato, ouvi daqui aí. Deu, não é isso? O verbo dar, é isso aí. Muito bem. Quando criança só pensava em ser bandido. Exato, o verbo pensar. Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu. Muito bem, olha só, morreu. Verbo intransitivo, não é isso? Era o terror da cercania onde morava. Ele era, ele morava. Não é isso? Muito bem. E na escola até o professor com ele aprendeu. E na escola até o professor com ele aprendeu. Notem aí, ó. Né? Temos uma
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 orações. Temos um período aí de 11 orações. Muito bem. Período ele vai ter o sentido completo. Nesse caso aí temos um período composto por 11 orações, compondo aí uma narrativa, compondo uma história, desenrolando essa narrativa do João de Santo Cristo. Então notem aí que esse período que esse trecho que nós tiramos, que é um período, ele tem sentido completo, não é isso? Ele tem sentido completo. Muito bem, é isso. Então falamos aí sobre período, oração. Temos ainda mais exemplos aqui, olha só. Então vamos lá. Período simples e período composto. Período simples e período composto. Os dias de verão são muito quentes. Os dias de verão são muito quentes. Período simples ou composto? Exato, período simples. Antigamente a palavra de um homem valia muito. Período simples, não é isso? Período simples. Chegou, saiu para comprar pão. Período composto. A temperatura irá continuar alta. Olha aí, temos aí período simples. Muito bem, é isso aí. Então, falamos aqui a respeito, né, de oração, período simples e período composto.